Vamos então continuar. Vai ficar aqui o desafio das pessoas aqui, mas também as pessoas em casa, colocarem as perguntas depois no final. Vamos tentar fazer a discussão final. E, portanto, vamos continuar agora. O Ricardo pôs aqui, fez o setting, digamos assim, para a apresentação seguinte. No fundo, nós, quando queremos fazer a avaliação do risco cardiovascular, no fundo, queremos é saber se vale a pena instituir as medidas farmacológicas e não farmacológicas que depois poderão modificar a probabilidade de vir a ter um evento cardiovascular. A coisa mais discutível, ou que se discute sempre muito, é se vale a pena ou não iniciar estatina, se vale a pena ou não iniciar a terapêutica antidislipidémica. Há pouco tempo tivemos as guidelines americanas de tratamento da dislipidemia. As europeias vão sair este ano a muito curto prazo e nada melhor que o Dr. Helder Dores, também um amigo, também para nos falar de como estas guidelines, no fundo, nos vêm organizar o pensamento e a quem iniciar estatina e como fazer a terapêutica da dislipidemia. Obrigado por Muito obrigado, Ricardo. Queria cumprimentar todos os presentes, física e virtualmente. Certeza absoluta que o ciclo vai ser mais uma vez um sucesso. Tive um bocadinho de azar com o tema que me foi proposto, mas não podia recusar, não recuso propostas de amigos. Azar porquê? Em primeiro lugar porque, de facto, são umas guidelines recentes e provavelmente nem todos ainda estão muito familiarizados com este documento. É um documento extenso e também porque, como se já bem previamente, as últimas guidelines de 2013 mudam um bocadinho o paradigma comparando com aquilo que na prática nós estamos habituados a fazer, sobretudo na Europa. Provavelmente as novas guidelines europeias também podem ser um bocadinho mais aproximadas com alguns conceitos que estão aqui neste documento. Portanto, aquilo que vou tentar fazer vai ser focar alguns aspectos mais práticos e que, se olharem para as guidelines, vão perceber que há dois algoritmos que são fundamentais. É este documento, foi publicado recentemente em 2018, mas antes de partir para ele, deixava já aqui uma questão introdutória, muito simples, mas que acho que é muito importante. O que é que acham relativamente ao tratamento da dislipidemia? Qual é que é a afirmação correta? O risco-benefício da terapêutica com estatina é controverso. As estatinas não estão indicadas em prevenção primária. Antes de prescrever estatina, devemos aguardar sempre o efeito da alteração do estilo de vida. A percentagem de redução de colesterol LDL com cada estatina deve ser valorizada, ou tenho dúvidas? Esta é fácil. Eu aproveito este momento para transmitir aos colegas, é sim, o link do televoto está a funcionar. Contudo, a pergunta só fica ativa precisamente quando é apresentada aqui na sala a pergunta. De resto, não aparece uma mensagem e não se consegue votar. Por isso, só no momento em que nós lançamos aqui as perguntas, é que realmente vocês também em casa conseguem efetuar o vosso voto. Está bem? Ok, muito bem. Concordo com a maioria dos colegas e ao longo da apresentação vamos ver porquê. No entanto, quando falamos em dislipidemia, eu acho que há vários pré-requisitos que nós temos de saber. Eu ponho aqui só apenas 6 que acho que são fundamentais e que temos de ter noção que existem. E não podemos ter dúvidas, apesar de existir vários ruídos à volta disto que nos suscita alguma dúvida. Em primeiro lugar, que a dislipidemia é um fator de risco maior para a doença cardiovascular e para a ocorrência de eventos cardiovasculares, que é fundamental ser integrada, como o Ricardo disse muito bem, com outros fatores de risco, calcular o risco cardiovascular global, que a terapêutica se baseia no risco individual e, aparentemente, quanto mais baixo o valor do colesterol LDL, melhor. Que o colesterol LDL é, de facto, a partícula aterogénica-alvo. Que a estatina é o fármaco de primeira linha, mas que existem alternativas sempre add-on à terapêutica com estatina. 2 conceitos fundamentais nestas guidelines. Em primeiro lugar, tal como nas prévias, as estatinas não são todas iguais. A intensidade da estatina é muito importante, as doses são fundamentais. E nós temos de ter noção, se quisermos reduzir, por exemplo, o colesterol LDL em pelo menos 50% o valor basal, só há 2 formas de o fazer com estatina, que é prescrever aquelas que são mais potentes e em intensidades elevadas, ou seja, a Atorva com doses 40 a 80 ou Rosuva de 20 a 40. E se vocês quiserem reportar-se até para as próprias guidelines europeias, vocês se verificarem, se quisermos reduzir o LDL para um valor abaixo de 70, que são aqueles doentes que têm o risco cardiovascular muito elevado, se o valor basal basta ser acima de 130, de certeza absoluta que nas vossas consultas, como na minha, é muito comum, já temos que dar fármacos que reduzam mais de 50% do valor deste colesterol LDL. Portanto, a maior parte das estatinas, nas doses convencionais que aparecem prescritas, não são capazes disso. E o segundo aspecto fundamental neste documento é a forma como os autores descrevem o que é um risco
cardiovascular muito elevado. E eles dizem, basicamente, que tem que haver uma história de múltiplos eventos ateroscleróticos major, ou então um evento com múltiplas características de risco elevado. Quais é que são estes eventos? Eventos major são síndromes coronários agudos recentes, história de infarto, de AVC ou doença arterial periférica sintomática. Portanto, são estes os eventos que no documento estão descritos como sendo major, e as características que se associam a um risco mais elevado são convencionalmente os outros fatores de risco, desde a idade, o tabagismo, a diabetes, a doença renal crónica, etc. E continuo agora com um caso clínico. Imaginem que tem à vossa frente este doente muito convencional, um homem de 67 anos, sem nenhum sintoma, que tem um infarto prévio, depois é opastia de uma artéria, coronária direita, hipertenso, fumador, obeso, que já faz civastatina 20, aspirina e ramipril, e tem este perfil lipídico. Um colesterol total 236, LDL 152, HDL 42 e uns triglicéridos 170. O que é que vocês acham relativamente à abordagem terapêutica da dislipidemia deste doente? Otimizar o estilo de vida, ou seja, sobretudo perder peso e reavaliar o perfil lipídico dentro de 3 a 6 meses. Acrescentar fibrato para reduzir os triglicéridos. Iniciar uma estatina de elevada intensidade e reavaliar o perfil lipídico dentro de 3 a 6 meses. Acrescentar ezetimibe 10, ou depende das guidelines que estiverem a ser usadas, europeias ou americanas. O que é que acham? Depois daquilo que eu disse, previamente, não, era um bocadinho óbvio, mas de facto concordo. Mas vamos perceber porquê. Vamos perceber porque é que isto funciona assim. Bom, nas guidelines existem, como eu disse no início, 2 algoritmos que nos fazem e nos ajudam a orientar a prescrição terapêutica, tanto na prevenção secundária como na prevenção primária. Em prevenção secundária, a primeira coisa que temos de fazer é otimizar o estilo de vida em todos, obviamente em todos os doentes. E depois ver se existe aquele risco elevado ou muito elevado ou não. Se não existir um risco muito elevado, os autores sugerem à partida avaliar aqui um cutoff da idade, que são os 75 anos. E nos que têm menos de 75 anos, a primeira abordagem terapêutica é sempre dar uma estatina de uma alta intensidade, para reduzir pelo menos 50% do valor do LDL. Depois, se não for tolerada, pode fazer pelo menos moderada intensidade, e há um aspecto muito importante, que se o colesterol LDL, e portanto aparece já aqui um cutoff que não existia, persistir acima de 70, a terapêutica adicional é o ezetimibe. Se, por outro lado, tivermos a falar de um idoso com mais de 75 anos, aí, se ele já fizer a estatina de elevada intensidade, deve manter, mas se não fizer, deve iniciar, segundo as recomendações, com maior grau de evidência, uma estatina de moderada intensidade. Por outro lado, se vamos a falar num doente que já esteja naquele patamar de risco muito elevado, de acordo com aqueles critérios, aí devemos prescrever, independentemente da idade, logo de início, uma estatina de alta intensidade. E há aqui um aspecto importante diferenciador, é que provavelmente estes doentes vão precisar de ter valores ainda mais baixos, ou pelo menos basalmente já têm valores tão altos que com aqueles valores de estatina ou com aquela dose não vão conseguir baixar os valores do LDL para baixo de 70, e aqui, mesmo depois de ezetimibe, se o valor continuar acima de 70, os autores questionam a hipótese de se iniciar inibidores PCSK9. Portanto, são estes os aspectos fundamentais em prevenção secundária, mas eu digo aqui só para sublinhar alguns aspectos que acho mais relevantes. Maior grau de evidência. Primeira opção, estatina de alta intensidade para reduzir o colesterol pelo menos 50%. Inibidores PCSK9, segundo os americanos, é importante associado à estatina e à ezetimibe. Atenção que se o LDL persistir acima de 70, a primeira opção à estatina é adicionar sempre ezetimibe, e que nos que têm mais de 35 anos, apesar de está recomendada uma estatina de moderada intensidade, deve sempre ser discutido o risco-benefício da terapêutica com o doente. Um aspecto muito importante, diferente do que se falava previamente, é que, embora com um grau de evidência muito baixo, se pode considerar nos doentes com insuficiência cardíaca isquémica a estatina de moderada intensidade. Se passarmos para a prevenção primária, aí a abordagem deve ser baseada em vários passos.
Mas há aqui 3 grupos de risco fundamentais, que são aqueles que têm uma hipercolesterolemia grave, ou seja, LDL acima de 190, os diabéticos e os que têm risco elevado na idade adulta. Portanto, são 3 grupos em prevenção primária que têm indicação para fazer estatina. Nos restantes, é muito importante estratificar o risco, como o Ricardo disse, que pode ser clínico, com os scores, mas há aqui a possibilidade de ser reclassificado com o score de cálcio e também com alguns fatores potenciadores que eu mais à frente vou referir. Um aspecto muito importante que está nestas recomendações é que esta decisão, sobretudo em prevenção primária, deve ser sempre partilhada em vários aspectos com o doente. Este aqui é o score que na prática corresponde praticamente ao Framingham Risk Score. Olhando para o algoritmo, portanto, como eu disse no início, temos aqueles 3 características de risco. Nos diabéticos, deve ser sempre iniciado em prevenção primária estatina. É questionável se é moderada ou de alta intensidade, mas deve ser sempre iniciada. Eles também têm aqui um aspecto importante que corresponde às idades, porque, por exemplo, nos mais jovens, portanto, e aqueles que têm menos de 19 anos, se já existir hipercolesterolemia familiar diagnosticada, aí já se pode ponderar fazer estatina, mas idealmente começa-se apenas por alteração de estilo de vida, como é óbvio. Nos adultos jovens existem valores de colesterol muito elevados ou então história de eventos familiares, já pode ser considerada estatina de início. E depois naqueles que não estão naquelas 3 categorias de risco numa idade adulta, aí é que é muito importante termos noção de qual é que é o risco cardiovascular destes doentes. E de acordo com este risco, e há vários patamares, desde baixo a muito elevado, nós vamos orientar a nossa decisão quanto à terapêutica com estatina. Obviamente, isto é convencional, nos mais baixos não tem que fazer nada, os muito altos têm que fazer tudo. Ok, o problema vai estar, sobretudo, do risco borderline ou intermédio. E aqui é muito importante, se olharmos para este risco que eles consideram borderline, ou se quiserem alargar isto também ao risco intermédio, que o Ricardo disse muito bem, para simplificar, aí temos que olhar para outros fatores, então, potenciadores, que, se existirem, devem-nos aumentar a probabilidade, caso o doente concorde, segundo os autores, de começar a fazer terapêutica com estatina, que são, na prática, fatores de risco convencionais, desde fatores de risco cardiovasculares, doença renal crónica, algumas lesões de órgão-alvo, etc., etc. Depois, no risco intermédio, cá está. O score de cálcio é um parâmetro que permite reclassificar o risco, é um parâmetro objetivo de certificar o risco com impacto prognóstico. E, de facto, é muito importante, mais do que, na minha opinião, servir para prescrever fármacos neste contexto, pode também ajudar a excluir a sua prescrição, porque nós sabemos que se o score de cálcio for 0 a longo prazo, 10, 15 anos, é quase impossível uma pessoa ter um infarto. Bom, da mesma forma, alguns aspectos-chave. Naqueles que têm hipercolesterolemia muito grave, ou seja, LDL acima de 190, estatina de alta intensidade ou então a dose máxima tolerada, é fundamental. Na diabetes, todos, independente do risco, têm que fazer estatina de pelo menos de moderada intensidade, mas se existirem múltiplos fatores de risco, como eu disse, devem fazer estatina de alta intensidade. Um aspecto muito importante, mesmo nos jovens, há outros fatores potenciadores que devem ser tidos em consideração. Por exemplo, a duração da diabetes. Se for uma diabetes tipo 2, que não é muito comum, com mais de 10 anos de evolução nesta idade, mas a tipo 1, com mais de 20, que acontece, aí poderá ser discutido com o doente já uma indicação para fazer estatina, tal como existir já a lesão de órgão-alvo. Depois, naqueles que não têm nenhuma destas características, mas têm valores de LDL já entre 70 e 189, provavelmente são os mais, é a população maior nesta fatia. Aqueles que têm risco intermédio, temos que considerar a estatina de moderada intensidade, porque aqui importa-nos reduzir a cerca de 30% do LDL basal, não é preciso mais. É importante esta discussão com o doente e a decisão ser individualizada, tendo em conta vários aspectos, outros fatores de risco, a adesão à terapêutica, ao estilo de vida, interações medicamentosas, a preferência do doente, etc. É importante ter noção que, se existir alguma indecisão, e aqui é muito importante, no risco intermédio ou borderline, aqui é que eu acho que o score de cálcio é fundamental. E segundo as guidelines, se for mais que 1, mas menos que 100, numa pessoa com mais de 55 anos, já pode ter indicação para fazer estatina, mas se for acima de 100 de valor absoluto, ou, que é um aspecto muito importante, do percentil 75, porque nós podemos ter um score de cálcio de 100, mas ser perfeitamente normal, depende da nossa idade, da raça e do género, mas se for acima de 100, independentemente disso, já, segundo os autores, pode ter indicação para fazer estatina. Outro aspecto muito importante é que naqueles casos borderline, lá está, os fatores potenciadores devem ser tidos em linha de consideração. Um aspecto também muito importante
é que os autores das guidelines referem uma checklist dos aspectos em que nós devemos partilhar a decisão. Isto é muito importante, porque às vezes fala-se de decisão partilhada, mas isso é muito vago. E eles dizem precisamente que há vários aspectos, e estão lá enumerados, que eu não vou aqui descrever, porque são muitos, sobre ou relacionados com a estratificação de risco, com a alteração do estilo de vida, o risco-benefício da estatina e os custos. Ou seja, várias questões que temos de perguntar ao doente para ver se concorda ou não concorda para tomarmos uma decisão final. Outras indicações muito importantes. Nos idosos, atenção, como eu disse no início, a moderada intensidade, ou seja, a estatina de moderada intensidade acima dos 65 anos, é, em princípio, a melhor opção, mas se existir um declínio funcional ou cognitivo, poderá haver indicação para suspender esta medicação. Se existir doença renal crónica, também a estatina de moderada intensidade deve ser privilegiada se não houver diálise ou transplante com colesterol acima de 70 ou risco pelo menos intermédio, mas se o doente não faz estatina e vai começar a fazer diálise, não se recomenda iniciar a estatina. Na hipertrigliceridemia, a estatina é também a primeira opção. Ainda aparecem doentes a fazer só fibratos. Não, a estatina é a primeira opção. Obviamente, pelo risco de pancreatite, se forem valores acima de 500, podemos adicionar fibratos. E, por último, muito importante, nas doenças inflamatórias crónicas do HIV, poderá estar indicado nos adultos com risco intermédio e colesterol acima de 70, fazer já estatina de moderada ou de elevada intensidade. Mensagem-chave. Estatina é a primeira opção, é o fármaco de primeira linha, ponto final, para tratar da dislipidemia. Na prevenção secundária, quase todos os doentes, ou todos, têm que fazer estatina, sobretudo aqueles que têm um risco elevado, estatina em alta intensidade para reduzir pelo menos 50% do valor do LDL basal. O cutoff dos 70 também entra nas guidelines americanas para nos dar indicação quando é preciso adicionar outros fármacos à estatina, que são ezetimiba ou inibidores, PCSK9. Em prevenção primária há grupos de risco, hiperglicemia muito grave, risco intermédio ou elevado e diabéticos. Podemos classificar o risco com fatores potenciadores ou com o score de cálcio. E, muito importante, a avaliação deve ser sempre individualizada e a decisão partilhada. E, por último, este editorial da JAMA acho que espelha muito da nossa prática clínica. As estatinas funcionam, mas é preciso, por um lado, os médicos prescreverem e, por outro lado, os doentes tomarem os fármacos. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélder. Como combinámos, vamos fazer então uma discussão mais no final. Os colegas em casa penso que depois ainda terão também muitas oportunidades para colocar questões, estão a mandar já têm imensas perguntas, vamos ter que reservar aqui algum espaço para isso.